Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou trazendo novamente aqui para vocês uma palavra abençoada. Logo de início, eu gostaria que você já deixasse aí o seu joinha, porque você fazendo isso, o YouTube ele vai entender que você está gostando do conteúdo e vai divulgar este vídeo para mais pessoas. Assista também este vídeo até o final. Então, sem demora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o tema de hoje é: uns confiam em carros e outros em cavalos. O que significa isso? No livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Olha só para você ver, pessoal, essa palavra. Ou seja, o salmista aqui ele fala, uns confiam em carros e outros em cavalos. Pessoal, antigamente, na época de Cristo e antes de Cristo, as batalhas, as guerras eram travadas usando carros e cavalos. Eram carros puxados por cavalos, como se fosse uma charrete, né, um carro de batalha. E pela lógica humana, pela visão humana, quem tinha carros e cavalos, né? No caso os exércitos que tinham carros e cavalos, olhando por uma visão humana, esses na guerra saíam vitoriosos, tinham mais vantagem de vencer as guerras. Então, esses que tinham carros e cavalos, ou seja, acabavam confiando totalmente na força do cavalo e na força do carro, ou seja, na força humana. Porque na lógica, aqueles que vinham batalhando de pé, sem usar carros e cavalos, olhando para uma visão humana, eram os que saíam mais prejudicados. Mas se você vê na Bíblia, por várias vezes, você vai ver que mesmo quando o exército que não tinha carros e cavalos, aqueles que confiavam em Deus, Deus dava a eles a vitória. Então, confiar em carros e confiar em cavalos significa lutar totalmente pela força do braço, ou seja, deixando a força de Deus de lado. E existem situações em nossas vidas que nós temos que entender que é só Deus. Ou seja, e temos que contar com Deus. E como vamos contar com Deus? Buscando a Ele, através das orações, da confiança em Deus. Então, o salmista, nesses salmos que eu li, os Salmos 20, versículo 7, então o salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, ou seja, vão confiar em Deus. O salmista estava falando que ele ia confiar em Deus. E você vê que esse salmista que escreveu este versículo é o salmista Davi. E você pode observar na Bíblia quantas foram as vitórias que Deus deu a Davi. Muitas das vezes, até ele não tendo nem carro e nem cavalos, ele estando de pé, Deus deu a ele vitória. Então o que eu quero dizer para você hoje que está assistindo esse vídeo, ou seja, conte sempre com Deus. Haverá situações em nossas vidas que a gente vai ter que entender que será necessário a intervenção de Deus. Aqueles que confiam em Deus jamais serão envergonhados. Você vê que o povo de Deus, por várias vezes, eles confiavam em Deus e Deus dava a eles a vitória. Mesmo humanamente falando, eles não tendo ali o preparo, não tendo ali nem carros e nem cavalos, na maioria das vezes, mas Deus sempre dava a vitória. Então tem gente, pessoal, tem pessoas que muitas das vezes falam: eu vou contar com a força do meu braço, eu vou contar com a minha própria força, eu não vou contar com a força de Deus. E na maioria das vezes, quem acaba falando isso, que vai contar com a própria força e não vai contar com a força de Deus, acaba muitas das vezes saindo prejudicado, porque nem toda batalha se vence com a força humana, com a força física, mas sim com a força de Deus. Ou seja, por mais impossível a situação que você hoje esteja vivendo, se você confiar em Deus, se você contar com a força de Deus, Ele é poderoso e grande para te dar a vitória.
porque Deus é com aqueles que confiam nele. Então confie em Deus. Não permita com que os seus olhos, ou seja, percam a visão de olhar para Deus. Olhe sempre para Deus, em meio às batalhas, em meio aos problemas. Conte sempre com aquele que pode todas as coisas. Porque em nossas vidas, às vezes, surgem situações que, humanamente falando, parece ser impossível. E para o homem é impossível. Mas para aquele que crê, nada é impossível. Então, contar com a força de Deus é necessário. Não confie totalmente em carros. Ou seja, conte com a força de Deus. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, ia pedir para que vocês se inscrevessem no meu canal Marcelo Braz Domingos, deixassem aí o seu comentário, seu amém. Ou seja, e nunca se esqueça, Deus pode todas as coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Confia em Deus. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.